Vasco iguala a campanha histórica do Fortaleza no Brasileirão de 22. E olha, você vai ver aqui as chances de rebaixamento, né? As probabilidades, que rebaixamento não é chance, né? Probabilidade de rebaixamento do Vasco. Vamos falar também sobre voltas importantes para esse time do Vasco. Também tem desfalque contra a equipe do Flamengo, que também vai ter desfalque do lado de lá. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta, meus amigos! Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado sempre, viu? É sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco tá aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Estamos iniciando o nosso noticiário de Vasco da Gama. E olha, com boas informações, né? Primeiro que o Vasco está fora da zona de rebaixamento. A diferença é pequena? É. Para você ter uma ideia, o Internacional que está em 12º tem 2 pontos de diferença pro Vasco, né? Inter e Santos se enfrentam no final de semana. Então, tem alguns bons confrontos aí. O Vasco tem Cuiabá e Goiás, né? Então, bons jogos essa rodada. O Vasco enfrenta a equipe do Flamengo. Inclusive, o Flamengo vai ter um desfalque aí, né? Davi Luiz teve uma entorse no tornozelo no jogo de ontem contra a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, né? Clássico. O Cruzeiro também tá ali próximo. O Ronaldo não tá conseguindo segurar as estribeiras lá. O Zé Ricardo também não. Dá um ponto do Vasco. Enfim, é uma rodada importante, né? Uma vitória do Vasco pode fazer o Vasco se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, que é o que a gente mais quer. É o que eu sempre falo aqui, cara. Não pode se iludir. Já tem gente já fazendo conta de Sul-Americana. Calma, depois você nos cria expectativa sem necessidade. Vamos cada uma por vez. Primeiro a sair dessa zona da confusão, que a gente tá fora por causa de gols. Então vamos manter os pés no chão pra gente poder sair de cada meta, ter cada meta batida uma vez. E aí, quando a gente estiver mais distante da zona, aí a gente vai pensar em Sul-Americana. Para esse jogo, o Vasco deve ter a volta de importantes nomes, né? O Medel volta ao time do Vasco. Medel que após ter ficado aí de fora por causa do fuso horário, essa questão aí de viagem, veio de lá da Venezuela para o Brasil. E com isso, o time do Vasco não conseguiu aproveitar o Medel. E tem a volta dele também, né? Que o torcedor vascaíno é apaixonado por ele. Paulinho tá de volta esse time do Vasco. Expectativa para saber como o Ramon Dias vai montar esse time contra o Flamengo, né? Vai tirar alguém dali do meio de campo? Vai manter o Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel? Vai botar alguém pelo lado de campo ali? Qual será a escalação que o Ramon Dias vai mandar a campo contra o Flamengo, né? Porque Paulinho, querendo ou não, é titular absoluto desse time do Vasco. É o melhor jogador de meio de campo que o Vasco tem hoje. E volta nesse jogo contra a equipe do Flamengo. É importante jogador para o Vasco nesse momento. Quem não joga, esse rapaz aí, ó, Rossi, bem pouco provável, cara. Rossi praticamente descartado do jogo contra a equipe do Flamengo. Marlon Gomes, como eu já falei, será avaliado, tem pequenas chances de ir para o jogo. E Matheus Carvalho não joga, tomou seu terceiro cartão amarelo. Matheus Carvalho que vem entrando bem, entrou nos 2 últimos jogos, mas tomou seu terceiro cartão amarelo, tá fora do clássico contra o Flamengo no próximo final de semana contra lá no Maracanã. Para esse jogo, o Vasco já sabe que tem uma marca histórica, né? O Vasco conseguiu igualar aquilo que o Fortaleza fez ano passado. Vou colocar na tela aí. Essa tabela aí é a tabela da 27ª rodada. Vou encostar um pouquinho aqui para eu ficar aparecendo, né? Se o áudio diminuir um pouquinho, me perdoe. Mas eu vou ficar aqui do lado. Olha aí. Essa é a tabela da 27ª rodada de 2022. Para você ter uma ideia, o Fortaleza tinha 31 pontos. Olha os números. 8 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. O Vasco hoje tem 8 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. O Vasco praticamente igualou a campanha do Fortaleza. Para quem não se lembra, o Fortaleza acabou esse campeonato aí de 2022, o Brasileirão de 2022, na zona de classificação para a pré-Libertadores.
Eles não conseguiram chegar à pré-Libertadores, ou à Libertadores após serem eliminados, mas foram para a Sul-Americana, estão fazendo história, estão na final da Sul-Americana, jogam na próxima final de semana. Só para você ter uma ideia, o Fortaleza acabou o campeonato com 55 pontos. Ou seja, Fortaleza fez mais 24 pontos, 8 vitórias. Então, o Vasco hoje tem 30 pontos. Existe a possibilidade? Existe. Só para curiosidade, quem caiu? O Ceará, que nesse momento estava com 31 pontos, caiu. E o Avaí, que estava com 28. O Avaí terminou com 35 pontos, o Ceará com 31. E o Cuiabá se escapou com 41 pontos. Foi assim que terminou o campeonato 2022. Então, se a gente tirar como base esse campeonato, teve uma queda muito grande desses outros times aí. O Ceará só conseguiu vencer, fazer mais 6 pontos. Mas, se for colocar como parâmetro a campanha do Fortaleza, o Vasco conseguir aí mais algumas vitórias, o Vasco consegue sim sair dessa situação tranquilamente. Segundo a UFMG, que faz toda aquela parte de estatística, o Vasco hoje tem 33,3% de probabilidade de cair. O Goiás 34,9%, o Santos 37,1%. Coritiba e América praticamente já estão na Série B, né? Terão que fazer um milagre. Terão que fazer aí metade dos pontos, mais da metade dos pontos para poder sair dessa situação, né? Enfim, Cruzeiro 31,4%, Bahia 21,2%, Corinthians 19,5%, Internacional 17,6%. Lembrando que tá tudo embolado. Próxima rodada pode mudar tudo isso. Então o Vasco precisa fazer o seu resultado. Ah, mas o Vasco vai jogar contra o Flamengo, ganhou do Cruzeiro. Cara, são 11 finais. Não tem mais o que, vai enfrentar fulano, vai enfrentar ciclano. Se você for pensar nisso, você vai ficar para trás. E o Vasco agora é como o Ramon Dias falou no pré-jogo no pós-jogo que a gente assistiu aí, nos bastidores. Quem não assistiu, assista. É o momento de se sacrificar. É o momento de estar todo mundo pronto. Quem tá na reserva, quem não tá jogando, quem tá jogando, todo mundo tem que estar pronto. Todo mundo com o mesmo espírito. Você vê, importante esse gol do Payet. Dá uma moral. Importante ver a evolução de outros jogadores. Paulo Henrique jogando muito. Maicon crescendo. Porque nesse momento o Vasco precisa de todos. Torcedores, jogadores, comissão técnica, staff, diretoria. Todos juntos. São 11 finais que o Vasco precisa encarar como isso. Não tem nada ganho. Como eu falei aqui quando o tio Vasco estava perdendo, que estava na zona de rebaixamento, não tem nada perdido também. Tem que lutar. Se o Vasco quiser ficar na Série A, o Vasco vai ter que lutar. E a gente vai ter que encarar também essa luta juntos. Já estamos acostumados, né, a lutar junto com o Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Qualquer nova informação do Gigante, a gente volta aqui. Tamo junto.